Estendemos-lhes cordiais boas-vindas a todos os presentes. É uma alegria e uma satisfação tê-los conosco para esta reunião de final de semana das Testemunhas de Jeová. Todos são bem-vindos. E para começarmos a nossa reunião, por gentileza, aqueles que não têm nenhum impedimento a pôr-se de pé, para que possamos unir as nossas vozes em louvor ao nosso Criador Jeová. O cântico escolhido é o cântico 126. O tema, sempre fortes, firmes e despertos, baseado em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Logo após o cântico, teremos a oração inicial. Podem sentar-se. O tema desta noite, se os irmãos, amigos, estudantes quiserem anotar, é como suportar perseguição. O orador desta noite será nosso irmão Gabriel Camargo. O tema, como suportar perseguição. Por favor, irmão Gabriel, tem a nossa atenção. A palavra perseguição, conforme o seu significado, é descrita como a ação de alguém que corre atrás de algo ou alguém. E também está relacionada ao comportamento de alguém que tenta reprimir um certo grupo ou uma pessoa. A palavra de Deus citou que haveriam pessoas que saberiam que seriam perseguidas por causa da sua conduta. Então, vamos analisar o que a Bíblia diz sobre esse grupo, lendo um versículo da Bíblia. Eu gostaria que os presentes acompanhassem comigo, por favor, o que diz a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 12. Se você trouxe uma Bíblia, gostaria que acompanhasse a leitura junto comigo. E caso você não tenha uma, sinta-se à vontade também para acompanhar com alguém que estiver perto de você. Notem o que diz então, 2 Timóteo 3:12. De fato, todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus, em união com Cristo Jesus, também serão perseguidos. Então, nós conseguimos notar algo bem claro nesse versículo. Fala que todas as pessoas que quiserem servir a Deus e seguir os seus ensinamentos de perto
também seguindo o ensino de Jesus quando ele esteve aqui na Terra, será perseguido. Mas de que tipo de perseguição será que está sendo falada aqui? Bem, a perseguição pode tomar diversas formas. Por exemplo, pode ser que algumas pessoas queiram maltratar fisicamente aqueles que seguem os princípios da Bíblia e tentam agir de acordo com o que Deus ensinou. Além disso, quando pesquisamos, nós vemos que hoje, em vários países, por causa da cultura religiosa, as autoridades prendem aqueles que tentam seguir de perto o que está escrito na palavra de Deus. E além disso, algo que todos aqueles que servem a Deus podem sofrer também, está relacionado ao local de trabalho onde nós trabalhamos ou também aonde estudamos. Pode ser que pessoas ali percebam que aqueles que servem a Deus são diferentes e por isso tentam humilhar verbalmente ou zombar daqueles que têm essa conduta. Mas talvez você se pense, por que isso acontece, já que quando você estuda a Bíblia, você percebe que a mensagem que está ali é uma mensagem de paz e de amor. Por que será que existe tanta perseguição? Quando se estuda a Bíblia, nós também percebemos que existe alguém que não quer que você sirva a Deus plenamente. Ele é um ser espiritual que a Bíblia chama de Satanás, o diabo. E ele quer fazer de tudo para que você pare de servir a Deus. Mas se isso é algo tão difícil de se lidar, e a perseguição é algo tão delicado, por que será que Deus fez questão de deixar registrado na Bíblia que quem seguisse a sua vontade sofreria essa consequência? Bom, com certeza há um motivo para isso, e nós vamos considerar nessa palestra. É claro que pensar em ser perseguido é algo que pode deixar a todos nós com um certo medo do futuro ou até mesmo do presente. Mas o Deus verdadeiro, o Deus que fez questão que a sua palavra fosse registrada na Bíblia Sagrada, cujo nome é dito como Jeová Deus aqui na Bíblia, também fez questão de mostrar por que ele nos dá esse aviso. Acompanhem comigo, por favor, o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, e vamos ler o versículo 13. 1 aos Coríntios 10, 13. Diz assim: Não sobreveio a vocês nenhuma tentação a não ser as que são comuns aos homens. Mas Deus é fiel, e Ele não deixará que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando vier a tentação, Ele também providenciará a saída para que a possam suportar. Então, vamos analisar o que está sendo dito neste versículo. Primeiro de tudo, Deus deixou registrado que qualquer problema que possamos enfrentar não é algo tão extraordinário a ponto de que nenhum outro ser humano já tenha enfrentado. Nós vemos que qualquer tentação que possamos passar é algo comum ao ser humano. Mesmo que não enfrentemos exatamente as mesmas provações ou soframos a mesma perseguição, alguém já enfrentou algo parecido em algum lugar do mundo. Além disso, Deus também diz algo muito interessante nesse versículo. Ele fala que nós não seremos tentados além do que podemos suportar. O que quer dizer que Jeová conhece os nossos limites. E junto com isso, o versículo diz que ele providencia uma saída para que possamos suportar esse problema. Isso quer dizer que Jeová é um Deus tão amoroso que conhece a cada um de nós, a cada um de vocês tão profundamente, que Ele sabe o limite que você pode suportar. Ele sabe da nossa fraqueza, sabe que por sermos humanos frágeis, nós somos fracos, infelizmente. Mas Ele também sabe que algo que pode nos fortalecer para enfrentar qualquer dificuldade é a fé que temos no Deus verdadeiro, a fé que temos nele. Apenas por meio dessa fé é que nós podemos ser vitoriosos acima de qualquer dificuldade. Sabendo disso,
Jeová, como um verdadeiro pai, fez questão de deixar registrado na Bíblia exemplos de pessoas que, assim como nós, são humanos comuns, mas conseguiram suportar perseguição. E nós vamos analisar um desses casos. Esse caso que nós vamos analisar agora é do apóstolo Paulo. Quando nós analisamos a sua história na Bíblia, nós conseguimos ver que ele foi alguém muito zeloso, pregou sobre Deus, seguiu a ele ao máximo de como podia. Ele, inclusive, fez muito pela pregação, escrevendo cartas para seus irmãos na fé também. Mas qual tipo de perseguição ele sofreu? Quando nós lemos a carta que ele escreveu aos Coríntios, sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, o próprio Paulo cita nesse capítulo que ele sofreu espancamento, apedrejamento, isso sem contar das vezes em que ele visitava certo país e as pessoas o tratavam mal por falar palavras duras contra ele. Mas Paulo escreveu na Bíblia algo muito interessante que ele deixou registrado. Notem, por favor, o que ele disse na carta aos Romanos, no capítulo 8. E vamos analisar alguns versículos desse capítulo. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E se nós lemos o início do versículo 35, Paulo deixa uma pergunta. Quem nos separará do amor do Cristo? Essa é uma pergunta realmente interessante. Será que existe algo que pode nos separar do amor que existe em Jeová Deus, do amor que existe no Filho dele, Jesus Cristo? Paulo também deu a resposta, nos versículos 38 e 39. Acompanhem comigo o que dizem esses versículos, por favor. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo fez questão de iniciar a resposta a essa pergunta que fez, dizendo 3 palavras. Pois estou convencido. Ele não disse que achava que aquilo que ele estava escrevendo era verdade. Ele estava convencido daquilo. Ele tinha certeza de que nada do que ele já havia enfrentado ou pudesse enfrentar iria fazer com que Jeová se esquecesse dele ou seu filho Jesus se esquecesse dele. Nada mesmo poderia separar Paulo do amor que Jeová tem por ele. E como ele podia ter essa certeza? Porque ele sabia que a base para se ter coragem e confiança vem do amor de Jeová, e não apenas em algo que um simples ser humano possa fazer sozinho. Paulo depositava sua confiança e a sua fé diretamente em Jeová. E ele deixou registrado na sua palavra como ele confiava tanto no seu Pai Celestial. E por causa disso, ele conseguiu suportar tudo o que ele sofreu. É importante lembrar que os seres humanos do passado, que estão registrados na Bíblia, não eram super-humanos ou muito melhores do que nós nesses aspectos. Eles também eram seres humanos frágeis como nós. Então, se eles conseguiram perseverar, nós também podemos. E a Bíblia está repleta de exemplos, assim como o de Paulo. Até mesmo nos nossos dias existem pessoas que enfrentam perseguição com coragem por confiar em Jeová. Eu gostaria de citar pelo menos 2 desses casos de pessoas que, por servir plenamente ao Deus verdadeiro Jeová, conseguiram suportar essa perseguição. O primeiro deles é de um homem que é uma testemunha de Jeová, e ele vive num país onde a obra das testemunhas de Jeová era vista como uma obra terrorista. Então, num dia, conforme o irmão cita, estava acontecendo uma reunião, assim como essa que nós estamos tendo agora, e vários policiais entraram armados ali.
Esse irmão cita que eles foram espancados por esses policiais. Mas nas palavras desse irmão, notem como ele se sentiu diante dessa situação. Ele fala assim: não encontro palavras para descrever a maneira como fomos tratados. Mas naquele momento, o que me preocupava era a vida dos meus companheiros. Em oração, eu pedi a Jeová que zelasse pela vida deles. E naquela ocasião, todos sobreviveram. Esse irmão também cita que, enquanto orava, ele se sentia calmo, com paz dentro do seu coração, apesar daquela situação difícil. Ele sentia que Jeová estava atendendo aos seus pedidos naquele momento. E, inclusive, esse irmão termina citando que, naquela ocasião, um dos soldados, por ver a atitude dele, disse que Jeová Deus realmente deveria ser o Deus verdadeiro. Então, isso mostra como a conduta daquele irmão naquele momento ainda fez com que uma pessoa presente ali percebesse que Jeová estava com ele. Um segundo caso, que pode acontecer também com muitos de nós hoje, é sobre um jovem, também testemunha de Jeová, que assim como a grande maioria dos jovens testemunhas de Jeová, nas suas escolas fazem questão de mostrar que seguem esse princípio, que servem ao Deus Jeová, que são testemunhas dele. Esse jovem cita que, por causa disso, um dos colegas zombava dele, cometia um tipo de perseguição verbal contra ele. Até mesmo falava em voz alta sobre as crenças desse jovem, e até mesmo dizia que nunca ouviria se ele tentasse pregar ou falar sobre Deus para ele. E esse jovem diz uma coisa muito interessante. Ele cita que mantinha a calma e, mesmo assim, sendo proferido com aquelas palavras ruins, sempre dizia àquele colega o seguinte, que ele iria tentar pregar para ele mesmo assim. Mesmo que ele continuasse zombando, esse jovem disse que continuaria tentando falar sobre Deus a ele. Nas palavras deste jovem, notem qual foi o resultado. Mesmo que aquele colega não tenha ouvido sobre Deus até hoje, ele deixou de continuar com essa zombaria. E por causa dessa conduta que tive, por confiar em Jeová, outro colega ficou curioso para aprender mais sobre as crenças das testemunhas de Jeová. E eu pude falar com ele sobre a esperança da ressurreição. Mesmo que esse colega não tenha aceitado um estudo, com certeza uma semente da verdade ficou plantada, tanto em seu coração, quanto no coração daquele jovem colega que também zombava de mim. Então, conseguem perceber o que esses três casos têm em comum? Tanto no caso de Paulo do passado e desses dois irmãos, hoje, todos os três tinham uma amizade com Jeová e confiavam plenamente dele. Apenas por isso conseguiram enfrentar perseguições das mais variadas, seja física, por meio de autoridades, ou até mesmo a zombaria que ocorre na escola ou no local de trabalho. Isso fazia com que eles conseguissem se manter calmos e tranquilos, mantendo uma boa conduta perante Jeová, segundo o que aprenderam na Bíblia. E isso fez com que eles fossem bem-sucedidos naquele momento. Tendo isso em mente, é muito bom saber que Jeová não apenas diz que aqueles que servem a ele serão perseguidos, mas ele faz questão de mostrar que isso não é algo que deve nos preocupar tanto a ponto de ficarmos parados. Na verdade, agora é o momento para nos prepararmos para suportar qualquer tipo de perseguição. Porque, mesmo que nós soframos um tipo de perseguição hoje, pode ser que venhamos a sofrer mais no futuro. Nós simplesmente não sabemos o que pode acontecer ou como irá acontecer. Mas é importante se preparar já agora. Temos que ter em mente que, quando se segue a Jeová Deus e seus ensinos, a perseguição ocorre não porque estamos fazendo algo errado, mas, na verdade, estamos sendo perseguidos por causa da boa conduta que temos ao seguir
o que Jeová Deus deixou registrado na sua palavra. É sempre bom lembrar, conforme vimos no início dessa palestra, que o verdadeiro responsável por essa perseguição é Satanás, o diabo, uma criatura espiritual que não quer aceitar nem a Jeová e nem a seu Filho como governante soberano de todo o universo e a terra. Por causa disso, ele faz com que algumas pessoas persigam aqueles que tentam fazer o que é correto dia após dia. Por isso, algumas autoridades também, por não aceitar o domínio de Jeová Deus e de seu Filho, também se unem nisso, fazendo com que muitos sofram apenas por serem pacíficos e seguirem as ordens de Jeová. Mas nós podemos manter a integridade. Por que nós temos certeza disso? Porque Jeová Deus deixou registrado na palavra, a sua palavra, a Bíblia, exemplos como nós vimos. Além disso, ele próprio disse, como nós lemos na carta de Paulo aos Coríntios, que ele dará a saída. Pode ser que ele não elimine o problema, pode ser que ele não elimine aquela perseguição, mas lembre-se que ele conhece o limite de cada um e ele pode ajudar a passar por qualquer adversidade. Por isso, se o que precisamos está na Bíblia Sagrada, é importante sempre meditar no que lemos. É importante estudar o que está registrado aqui nesse livro. Se você já estuda a Bíblia, então continue fazendo isso. Lembre-se que a resposta para conseguir suportar perseguição e dificuldades está aqui. Se você começou a estudar a Bíblia faz pouco tempo, continue nesse caminho. Não dê um passo para trás, continue avançando e fazendo isso ainda mais. E se você ainda não começou a estudar a Bíblia, então o momento é agora. Depois dessa reunião, procure um dos irmãos que estão identificados como indicadores e eles vão ajudar vocês a encontrar alguém que possa estudar a Bíblia junto com você. E então você vai conseguir ver mais provas de que Jeová está ao seu lado, assim como ele esteve com os seus servos, que já mostraram que é possível se manter firme, apesar dessas dificuldades. É claro que pensar muito sobre isso pode nos deixar com medo. Jeová Deus sabe disso. Mas ele também deixou outro privilégio para nós. Além de ouvirmos a ele por meio da sua palavra, ele permite que nós consigamos conversar com ele. Ele nos deu o privilégio da oração. Então faça uso disso também. Assim como quando temos um amigo achegado, nós escutamos ele, mas também queremos falar com ele, Jeová quer o mesmo. Ele quer falar conosco por meio da Bíblia, mas ele quer também muito que nós falemos com ele por meio da oração. Se tivermos um dia bom, podemos falar com ele e agradecer por isso. Se estamos enfrentando perseguição e parece muito difícil passar por isso, ele também quer que você fale com ele. Ele está disposto a te ouvir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não é alguém que vai estar ocupado demais para ouvir o que você tem a dizer. E ele também vai responder no tempo certo a sua oração. Por isso, cultive essa comunicação regularmente com Jeová Deus. Tenha uma amizade achegada com ele. Realmente se torne amigo dele. Conheça a ele e a seu filho, Jesus. Isso exige esforço, exige forte empenho, mas é isso que vai nos ajudar a fortalecer para qualquer coisa que aconteça agora ou no futuro. A verdade é que nós não precisamos viver com medo, irmãos. Jeová já deixou tudo que nós precisamos nas nossas mãos. Nós só precisamos pôr em prática. Nós temos que lembrar que a perseverança cristã não depende da força que nós temos, porque somos seres humanos imperfeitos. Mas Jeová Deus é o Altíssimo e Ele nos dá consolo. Ele pode dar qualquer tipo de perseverança àqueles que confiam plenamente nele e depositam diretamente nele a sua confiança.
Jeová quer que nós recorramos a Ele. E se fizermos isso e não perdermos a fé nele, Ele com certeza irá nos recompensar. Não existe limite da força que Jeová Deus pode dar àqueles que pedem a Ele. Na verdade, Ele quer que nós façamos isso. Por isso, continue enxergando a Jeová como alguém que está ao seu lado, como alguém que quer te ajudar. Notem o que Jeová Deus fez questão que um de seus servos deixasse registrado na sua palavra como forma de consolo para todos nós. Acompanhem comigo o que diz a primeira carta de Pedro, o capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 10. A primeira de Pedro, 5, 10. Diz assim: Porém, depois de vocês terem sofrido por um pouco, o próprio Deus de toda a bondade imerecida, que os chamou à sua eterna glória em união com Cristo, completará o treinamento de vocês. Ele os fará firmes, ele os fará fortes, ele os porá sobre firmes alicerces. Vamos analisar então o que foi registrado aqui nesse versículo. Esse versículo inicia dizendo que tipo de provação nós iremos enfrentar e o tempo dela. Aqui diz que nós podemos sofrer por um pouco, o que indica que qualquer sofrimento e qualquer perseguição que venha contra aqueles que servem a Deus será momentânea, não algo que dura para sempre ou algo eterno. É algo que não irá durar para sempre. Deus garante isso. E depois é dito que o próprio Deus, juntamente com Jesus Cristo, é quem completa o treinamento de quem serve a Ele. Então, como vimos, não é um ser humano que pode dar essa força descomunal ao outro, mas é Jeová quem faz isso. É Ele quem te dá a coragem necessária. É Ele quem te fará firme, Ele é quem te fará forte. E é Ele quem vai te colocar em uma base tão forte que nada vai te abalar. Apenas Jeová pode fazer isso e Ele quer fazer isso. Esse é o ponto. Por isso, tenha certeza de que nada pode vencer a Jeová. Satanás é o responsável pela perseguição? Sim. Mas nem ele, nem ninguém é mais forte do que Jeová e seu Filho Jesus Cristo. Então, se obedecer às ordens de Jeová Deus, sempre orando para que seu Espírito Santo o sustente, e confiar nele completamente para ter a força para perseverar, então você com certeza será vitorioso. Então, siga esses passos. Medite nos exemplos da Bíblia, ore a Jeová pedindo o seu Espírito Santo, e faça o máximo para obedecer às suas ordens. Dessa maneira, você também vai sentir a paz que Ele dá aos seus servos. Esteja decidido que aconteça o que acontecer, por seguir os seus conselhos, você estará dando louvor a Jeová. E por causa disso, Ele te considerará um amigo muito achegado e irá te ajudar. Com certeza, Ele vai ajudar você a suportar qualquer tipo de perseguição que venha a enfrentar ou que já esteja enfrentando hoje. Tenha sempre em mente que Jeová é aquele que te deixará firme, te deixará forte, e Ele é mais forte do que qualquer um. Sempre coloque sua confiança em Jeová e com toda certeza você sairá vitorioso de qualquer adversidade que venha a enfrentar. Com certeza, o silêncio e a atenção de todos é uma evidência de gratidão a Jeová por tal maravilhoso alimento espiritual para fortalecer a nossa fé. E também, em nome da congregação, agradecemos nosso irmão Gabriel pela forma carinhosa, amorosa, por compartilhar essa informação bíblica tão importante para nós. Aqueles que estão conosco, como também conectados via internet, teremos agora o estudo da revista A Sentinela, que está aos cuidados de nosso irmão Brás Lopes, cujo assunto é Deixe o amor motivar você a pregar. Por favor, irmão Brás, tem a nossa atenção. Queremos dar boas-vindas a todos os presentes. É um grande prazer estarmos juntos para mais um estudo da revista Sentinela. Como de costume, iremos iniciar essa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová,
Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem ficar em pé, para juntos entoarmos o cântico de número 67. Pregue a palavra. Vamos cantar todos juntos. Hoje, o nosso estudo é o estudo 20. O seu tema é: deixe o amor motivar você a pregar. O texto temático é Marcos, capítulo 13, o versículo 10. Em todas as nações, as boas novas têm de ser pregadas primeiro. Qual o objetivo desse estudo? Ver como o amor nos motiva a pregar com zelo e ânimo. Então esse estudo vai nos ajudar a ver a importância do amor. O amor é a força motivadora, né, que nos leva a pregar a mensagem de Jeová. Então nós vamos ver em 3 facetas que nós demonstramos amor. Amor às pessoas, amor à mensagem que nós levamos, as boas novas, né, e principalmente amor ao nome de Jeová. Então vamos ver como cada uma dessas facetas nos ajuda a pregar as boas novas. E o que inclui pregar as boas novas também, né? O que inclui o nosso ministério. Vai ser um estudo bem interessante, com certeza muito motivador. Todos estão convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade para trazer a nossa atenção a pesquisa que os irmãos fizeram durante sua preparação, né? Temos certeza que será bem fortalecedor a todos nós. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Elton Camargo. Vamos então ouvir inicialmente a leitura do parágrafo 1. Na reunião anual de 2023, nós tivemos alguns ajustes de entendimento emocionantes e anúncios empolgantes com relação à nossa obra de pregação. Por exemplo, foi explicado que algumas pessoas talvez comecem a servir a Jeová mesmo depois da destruição de Babilônia a Grande. Também ficamos sabendo que, em novembro de 2023, haveria uma mudança de como os publicadores relatam suas atividades de campo. Será que por causa dessas mudanças o nosso ministério agora é menos urgente ou menos importante? De jeito nenhum. O que aprendemos na reunião anual de 2023? Irmão Lopes? Nós tivemos alguns ajustes de entendimento, né, com relação à nossa aula de pregação.
Foi explicado que algumas pessoas talvez, né, comecem a servir a Jeová mesmo depois da destruição de Babilônia. E também ficamos sabendo que em novembro de 2023 haveria mudança de como os publicadores relatam, né, as atividades de campo. Isso mesmo. Obrigado, irmão, pelo seu comentário. Ainda, irmão Davi? Por isso que eu achei interessante a expressão aqui, alguns ajustes de entendimento emocionantes e anúncios empolgantes referente à nossa obra de pregação. Daí nós podemos nos perguntar, será que por causa dessas mudanças o nosso ministério agora é menos urgente ou menos importante? De jeito nenhum. E nós vamos aguçar mais a nossa visão referente a esse assunto. Isso mesmo. Obrigado, irmão Davi. Vamos ao parágrafo 2. A cada dia que passa, nosso ministério se torna mais urgente. Por quê? Porque o tempo está acabando. Vamos ver o que Jesus disse sobre a obra de pregação nos últimos dias. No relato de Mateus, Jesus disse que as boas novas seriam pregadas em toda a terra habitada antes de vir o fim. Essa expressão se refere ao fim completo do mundo mal controlado por Satanás. Jeová já definiu o dia e a hora em que isso vai acontecer. Cada dia estamos mais perto do fim. Até lá, nós precisamos continuar pregando. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 13, o versículo 10. Vamos pedir para a irmã Lenice ler para nós. Também, em todas as nações, as boas novas têm que ser pregadas primeiro. Obrigado, irmã Lenice. Porque a cada dia que passa, a pregação se torna mais urgente? Irmão Osvaldo? Então, porque o tempo hoje, né, está se acabando, né? Então, no relato de Mateus, Jesus disse que as boas novas seriam então pregadas em toda a terra habitada antes de vir o fim. Então, essa expressão se refere ao fim completo do mundo mal controlado por Satanás. E Jeová ele já definiu, né, o dia, a hora em que isso vai acontecer. Então, nós estamos vivendo num tempo urgente, né, de ser pregado as boas novas. Obrigado, irmão Osvaldo. Irmão Siqueira? Então, o fim completo da maldade, o fim completo desse mundo mal, dominado por Satanás, tem hora marcada. Não vai adiantar, não vai nem atrasar. No dia certinho, Jeová vai trazer isso. Agora, até lá, nós temos essa ordem de Deus de pregar, de falar com as pessoas, de levar a mensagem de modo completo para elas. E fazer com que as pessoas entendam de que a cada dia que passa, mais perto do fim estamos. Isso mesmo. Irmã Luciene? É interessante que a expressão ser pregadas primeiro, né, está relacionada com a justiça de Jeová, e ele tempera, né, a sua justiça com amor. Então, Jeová, ele não vai mover uma ação contra este mundo sem primeiro dar o devido aviso. Por isso que é importante, conforme diz Romanos 13:11, a gente não adormecer em sentido espiritual, né, e jamais permitir que as distrações deste mundo roubem o tempo que a gente tem, que é de pregar as boas novas. Isso mesmo. A cada dia que passa, estamos mais próximos do fim, né? Não queremos desaperceber disso. Por isso, precisamos continuar pregando. Vamos ao parágrafo 3. Quando pensamos na pregação, precisamos nos fazer uma pergunta muito importante. Por que pregamos as boas novas? A resposta é simples: por amor. Fazemos isso por amor às boas novas, às pessoas e, principalmente, a Jeová e seu nome. Vamos ver agora cada um desses motivos. Por que pregamos? Irmã Edna?
Então, pregamos por 2 motivos especiais. Um deles é porque amamos as pessoas. E o outro motivo que não podemos esquecer é porque amamos a Jeová. Então, por amar a Jeová, então nós obedecemos essa lei, que é a lei de pregar para outras pessoas. Obrigado, irmã Edna. A irmã Edna citou 2 motivos, né? Mas tem mais um ainda, né? Irmã Linda Laure? O nome, né, também de Jeová e as boas novas. Isso mesmo, por amor às boas novas, né? Muito bem, então esses são os 3 motivos que nos levam a pregar, né? É o amor, o principal, né? E agora nós vamos ver o amor em cada uma dessas situações a partir de agora, né? Amor às boas novas, parágrafo 4. Lembra como você se sentiu da última vez que recebeu uma boa notícia? Talvez o nascimento de um bebê na família ou um emprego que estava precisando muito. Você deve ter ficado tão emocionado que quis contar essa boa notícia para todo mundo. Provavelmente você também se sentiu assim quando ouviu a melhor notícia de todas, as boas novas do Reino de Deus. Como reagimos quando recebemos uma boa notícia? Vou ouvir primeiro a Laurinha. Quando eu recebo uma boa notícia, eu fico tão feliz que eu quero contar essa notícia para todo mundo, principalmente para os meus amigos. Isso mesmo. Principalmente se for um presente, né? Isso mesmo. Irmã Rose? É bem difícil, como a Laurinha falou, a gente se conter de uma boa notícia. A gente quer compartilhar. E o que a gente aprende sobre as boas novas do reino dá essa alegria para a gente. E a gente quer falar para as outras pessoas. Não vamos conseguir guardar para nós, porque é muito boa. Isso mesmo, verdade, né? Queremos passar à frente essa boa notícia, né? Afinal, ela é a melhor de todas, né? Irmão Geraldo? Aí nós lembramos das palavras de Jeremias, né? 29, que ele dizia que a palavra de Jeová era como um fogo aceso, encerrado nos meus ossos, né? Isso ajudou ele a suportar os tempos difíceis que ele estava passando, que culminou na destruição de Jerusalém. Hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus completa. Então, quando nós lemos ela com afinco e assimilamos os pensamentos divinos, assim como Jeremias, nós vemos que realmente é o tempo exato de acelerarmos a pregação, de realmente falarmos cada vez mais sobre o reino de Deus e seu propósito. Obrigado, irmão Geraldo. Vamos ao próximo parágrafo. Parágrafo 5. Pense em como você se sentiu quando ouviu pela primeira vez as verdades da palavra de Deus. Você aprendeu que seu Pai Celestial te ama muito e quer que você faça parte da família de adoradores dele. Você também aprendeu que ele vai acabar com todo o sofrimento e que as pessoas que você ama e que já morreram voltarão a viver no novo mundo. Você ficou muito feliz quando aprendeu essas verdades e tantas outras. Você amou aprender todas essas coisas e quis muito falar sobre elas para todo mundo. Como você se sentiu quando aprendeu as verdades da palavra de Deus? Irmã Suzana? Ouvir a palavra de Deus, aprender que Jeová me ama muito e quer que eu faça parte da família de adoradores dele, e também aprender que ele vai acabar com todo o sofrimento e que as pessoas que eu amo e já morreram voltarão a viver, foi realmente e é muito emocionante. Obrigado, irmã Suzana. Ricardinho?
Eu fiquei muito feliz quando aprendi sobre Jeová, porque percebi que estava sendo privilegiado ao aprender tantas verdades da Bíblia. E também notei em Marcos 10, 29 e 30 que tudo que eu faço na organização de Jeová não é em vão, porque Ele irá me recompensar. E quando olho ao redor, percebo que o diabo esconde essas maravilhosas verdades da Bíblia, das pessoas. É, isso mesmo. E daí, quando nós aprendemos essas verdades maravilhosas da palavra de Deus, o que nós queremos fazer conforme mostra essa imagem para nós? Irmão Daniel? Nós queremos compartilhá-la, né, com outros, né? É justamente isso que nós vemos. Na figura da esquerda, nós vemos ele aprendendo, né, até mesmo assistindo um vídeo. E logo em seguida, nós já vemos ele possivelmente no serviço, falando com um amigo dele, colega de trabalho, depois com familiares, né, até colocando a mão no coração, falando o que tocou ele, mostrando o livro que ele está estudando, e depois no lazer, ali talvez um conhecido, um vizinho, compartilhando. Então nós também devemos fazer o mesmo, né, aprendemos e logo compartilhar com as pessoas. Isso mesmo. Irmão Israel? Quando a gente aprende a verdade da Bíblia, especialmente aqueles que participam ou estão em uma outra religião, que são enganados por tantas doutrinas, tantos ensinamentos falsos, e você aprende de Jeová, que Jeová é um Deus de amor, um Deus maravilhoso, um Deus que não vai torturar as pessoas no fogo eterno, que a alma morre, né? Então, todas essas verdades bíblicas, quando elas surgem, é uma felicidade imensa, é algo que as pessoas não conhecem, não sabem, não conhecem Jeová. Então essa alegria, ela é transbordante, né? É como Jeremias, né? Como um fogo ardente, preso nos ossos, ele ficou exausto com ele não consegue guardar só para ela. É esse sentimento que nós temos que ter mesmo, dessa alegria que nós tínhamos no início, como aprendemos a verdade, de continuar mantendo essa motivação, de falar com outras pessoas e contar para todas elas, né, a verdade sobre Jeová e o que Ele vai fazer por todos. É isso mesmo. Esse é o sentimento, né? Às vezes nós vemos alguém sofrendo porque perdeu alguém na morte, né? Nós queremos, parece que, enfiar a verdade lá na cabeça da pessoa para ela ver, ó, vai voltar, né? Pode ter esperança, né? Nós queremos ajudar as pessoas e fazemos isso de todas as formas, né? E é o amor que nos move isso, né? Conforme os irmãos bem comentaram, né? Vamos ao parágrafo 6. Veja o que aconteceu com um irmão chamado Ernest. Quando ele tinha uns 10 anos de idade, o pai dele morreu. Ernest diz: eu me perguntava, será que ele foi para o céu ou deixou de existir? Eu invejava as crianças que tinham pai. Ernest sempre ia no cemitério, se ajoelhava na frente do túmulo do pai e orava: por favor, Deus, quero saber onde meu pai está. Uns 17 anos depois, quando ofereceram um estudo da Bíblia para ele, Ernest não pensou 2 vezes. Ele ficou emocionado quando aprendeu que os mortos não sentem nada e que a Bíblia fala que haverá uma ressurreição. Por fim, ele encontrou as respostas que tanto queria saber. Ernest ficou muito empolgado com as verdades da Bíblia que estava aprendendo. Sua esposa, Rose, também começou a estudar e a sentir o mesmo amor pela mensagem do reino. Em 1978, eles se batizaram. Daí, eles começaram a falar para a família, os amigos e outras pessoas sobre as maravilhosas verdades que tinham aprendido. Ernest e Rose já ajudaram mais de 70 pessoas a aprender a verdade e se batizar. O que você aprendeu com a experiência de Ernest e Rose? Uma parecida? Então, aprendi que quando encontramos a resposta para nossas perguntas da palavra de Deus, nos dá paz e tranquilidade, e sentimos o desejo de compartilhar com os outros. Foi exatamente isso que eles fizeram, e já conseguiram ajudar mais de 70 pessoas a conhecer a verdade.
Obrigado. Irmã Amanda? Uma coisa que me chamou a atenção na história desse irmão é que ele e a esposa, eles estavam na Austrália, mas depois de 11 anos, eles decidiram voltar para a Hungria justamente para falar das crenças, das suas novas crenças, à família e amigos. Então, eles tiveram que fazer todo esse esforço de voltar para a sua cidade, né? Mas aí, olha só o resultado. Ele mostra que ensinou, né, as pessoas, mais de 70 delas aprenderam a verdade, inclusive a sua mãe. Então, isso mostra que todo o nosso esforço, às vezes com parente e amigos, é um pouco mais difícil mesmo a gente falar da verdade. Mas a gente percebe na história desse relato desse irmão que vale a pena todo o esforço. Isso mesmo. Esforço e paciência, né? Irmã Vânia? A experiência desse irmão, eu achei interessante que ele ansiava muito morar com os pais dele aos 10 anos, porque ele morava com o avô, com os avós. Mas ele ansiava muito e os pais só tiveram condições de morar com eles quando comprou uma casa. Depois que comprou a casa, o pai faleceu de câncer. Teve que fugir por causa de guerra. Então, a vida dele era muito sofrida e o sofrimento fez ele aprender sobre Jeová. Hoje, ele tem a recompensa, ou seja, tem os benefícios de ter ajudado várias pessoas. Mas o que motivou ele a ajudar? A esperança de rever o pai dele na ressurreição. Então, muitos de nós estamos hoje na Organização de Jeová por essa esperança bela que é a ressurreição. Ela é uma esperança que nos emociona muito, de lembrar de várias pessoas queridas da nossa vida que já perderam a sua vida, mas Jeová não apagou o nome delas no nome da vida. E estes há de ser ressuscitados. E é por meio dessa nossa esperança que realmente faz com que nós ensinamos e não paremos de pregar as boas novas. Isso mesmo. Obrigado, irmã Vânia. Irmão Siqueira? As pessoas hoje pensam ou têm um falso consolo e às vezes até são ensinadas pelos líderes religiosos sobre esse falso consolo. Porque qual é o falso consolo? A pessoa, por exemplo, acredita que os justos ou os bons vão para o céu, mas também acredita na ressurreição. Ok. Aí você pergunta, então, a senhora acredita na ressurreição? Se os justos estão no céu, o senhor acredita na ressurreição? Serão ressuscitados? Sim, serão ressuscitados. Os injustos vão para o céu? Não, os injustos não. Mas aí, como é que fica isso? Onde ficam eles? Atos 24,15 diz que tanto os justos como os injustos serão ressuscitados. Então, eles devem estar num lugar só. Então, tem que levar eles para o céu também. Então, veja como é que as pessoas têm um falso consolo que depois não sabem nem explicar a razão correta. Infelizmente, né? Mas essas verdades com certeza nos ajudam, né, a ter saber o que realmente vai acontecer e ajudar as pessoas sinceras, né? E se nós quisermos, se os irmãos ainda não leram essa bela experiência desse casal, ela está na série de artigos A Bíblia Muda a Vida das Pessoas, né? Fiquei impressionado com as respostas da Bíblia na Sentinela de 1º de fevereiro de 2015. Uma experiência muito bonita. Vamos ao parágrafo 7. Quando amamos as verdades da Bíblia, não conseguimos guardar para nós as coisas que aprendemos. Nós nos sentimos como os discípulos de Jesus que disseram: não podemos parar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós amamos tanto a verdade que queremos falar sobre ela para o máximo de pessoas possível. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo 45. Evangelho de Lucas 6, 45. Vamos pedir ali para... É Mariane, né? O homem bom tira o que é bom do bom tesouro do teu coração, mas o homem mau tira o que é mau do seu mau tesouro, pois a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Obrigado, irmã Mariana. O que acontece quando as verdades da Bíblia tocam o nosso coração? Julinha?
Nós amamos tanto a verdade que queremos falar sobre ela para o máximo de pessoas possível. É verdade, é isso mesmo. Queremos falar com todas as pessoas. Obrigado, Julinha. Ainda aqui o irmão Mateus. Da importância do que o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 45 fala, né? Quanto mais a gente se alimentar, quanto mais a gente falar, mais o nosso coração vai ficar cheio e mais isso vai motivar a gente a falar do Deus amoroso que a gente tem e das belas promessas que temos para o futuro. Isso mesmo. Obrigado, Mateus. É isso que nós queremos fazer, né? Encher o nosso coração das verdades para falar ao máximo de pessoas, né? Agora nós vamos ver o amor, a segunda situação, a segunda faceta, amor às pessoas. Vamos ao parágrafo 8. Assim como Jeová e seu Filho, nós amamos as pessoas. Nós sentimos uma profunda compaixão pelos que estão sem Deus e que não têm esperança. Essas pessoas estão se afundando nos problemas da vida, e nós temos o colete salva-vidas que elas tanto precisam, as boas novas do reino de Deus. O amor e a compaixão que sentimos nos motivam a fazer nosso melhor para pregar. Quando alguém ouve as boas novas, pode ser mais feliz já agora e ter a esperança de um dia ter a verdadeira vida, isto é, vida eterna no novo mundo. O que nos motiva a pregar as boas novas a outros? Irmão Gustavo? Devemos sempre ter bem gravado na nossa mente, no nosso coração, a importância que tem o trabalho que nós fazemos. Essa atividade, ela salva vidas. As pessoas no mundo estão perdidas, sem conhecimento, sem esperança, e têm sofrido muito por conta disso. A mensagem que nós transmitimos pode dar a essas pessoas esperança. Esperança de vida eterna, esperança de um mundo melhor, fim do sofrimento, da morte, de toda a dor. Então a mensagem que nós transmitimos tem uma importância muito grande. Então o amor que nós sentimos pelas pessoas, a vontade de que todos conheçam a Jeová e tenham a oportunidade de ser preservados, de viver para sempre no paraíso, nos motiva a pregar as boas novas. Isso mesmo. Irmã Daniela? E a brochura nova Ame as Pessoas fala que o verdadeiro amor ao próximo tem muito poder, né? Ele é capaz de tocar o coração das pessoas que têm a disposição correta para com a vida eterna. Por isso a brochura nos incentiva a aumentar o nosso amor por Jeová e pelas pessoas, porque mais do que qualquer outra técnica é o amor que vai nos ajudar a alcançar o objetivo de fazer discípulos. Isso mesmo. Conforme mostrou esse quadro, a irmã Daniela até comentou já uma parte, mas ali, essa brochura, qual o objetivo dela? Como que ela nos ajuda a pregar as pessoas, né? Ajudar. Irmã Elaine? Ela nos ajuda a desenvolver 12 qualidades, né, que vão nos ajudar, então, a ser bem-sucedidos e também a nos concentrar nas pessoas, né? Não naquilo que nós vamos falar, porque nós temos que pensar quais são suas preocupações, seus interesses, né, para que possamos realmente ajudá-las no que elas precisam. Isso mesmo. Então, igual as irmãs já comentaram, né? A maneira de pregarmos mudou, né? Nós não vamos na casa das pessoas mais pregar como era antigamente, né? Agora é um novo jeito de pregar, de ajudar as pessoas, né? E essa imagem aqui mostra o que para nós? O que nós aprendemos com ela? Irmã Luciene? Então, essa imagem mostra, né, que o amor e a compaixão que a gente sente pelas pessoas nos motivam a fazer todo o esforço possível para falar com elas sobre as boas novas. E não importa o lugar, né? Essa irmã está numa cafeteria, por exemplo, ela está usando um folheto ali para pregar para essa moça, né? Então, a gente também pode estar usando, né, dando testemunho informal em qualquer lugar que nós estivermos. Aproveitar todas as oportunidades, né? Irmã Adelaine? Então, achei também muito bonita essa frase da introdução da brochura, né? Mais do que qualquer técnica,
É o amor que vai ajudar você a alcançar o objetivo de fazer discípulos. Então, hoje em dia, nós estamos aprendendo a falar com o coração, né? Falar com interesse nas pessoas. Às vezes, de uma simples conversa, nós podemos ter um bom diálogo com as pessoas. Isso mesmo. Por isso que nós precisamos desenvolver qualidades, né? Talvez empatia, tato e outras qualidades que a brochura nos ensina, né? Vamos ao parágrafo 9. Nosso amor pelas pessoas nos motiva a dar o aviso de que o fim deste mundo mau está perto. Nós sentimos compaixão por todos, e isso inclui aqueles da nossa família que não servem a Jeová. Muitos estão ocupados com as atividades do dia a dia e nem imaginam que está por vir. Uma grande tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora. Não, nem ocorrerá de novo. Nós queremos que as pessoas saibam o que vai acontecer durante esse período de julgamento. A religião falsa será eliminada e, depois, todo esse sistema mau será destruído no Armagedon. Nós oramos para que o máximo de pessoas escute a nossa mensagem e decida servir a Jeová junto com a gente. Mas e as pessoas que não nos escutam agora, incluindo nossos familiares? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 e 8. Ezequiel 33, 7 e 8. Vamos pedir para a Marina ler para nós? Quanto a você, filho do homem, eu o designei como vigia para a casa de Israel. Quando você ouvir uma palavra da minha boca, deve transmitir-lhes o meu aviso. Se eu disser àquele que é mau, você certamente morrerá, mas você não disser nada a fim de avisá-lo para que mude de proceder, ele morrerá como alguém mau por causa do seu próprio erro, mas o sangue dele exigirei de você. Obrigado pela leitura, irmã Marina. Que aviso nós damos sobre o futuro? Irmã Rose? Nós queremos ajudar as pessoas a entender que o fim desse mundo mau está próximo, que em breve vai haver uma grande tribulação que nunca ocorreu antes. Então, nós devemos ajudar a avisar as pessoas, e essa é uma responsabilidade que cada um de nós que já aprendeu a verdade na Bíblia deve transmitir às pessoas. Isso mesmo. Bom, irmã Jaziane? Então, isso inclui também, às vezes, até parentes da gente. A gente ter que alertar que durante esse julgamento, né, que vai haver um grande período de julgamento, toda religião falsa será eliminada e todo o sistema mau será destruído. Então, isso faz com que a gente ore, né, pelo máximo de pessoas para que eles escutem a mensagem e resolvam servir a Jeová junto com a gente. Mas, para que eles possam fazer essa decisão, a gente precisa fazer o que Ezequiel nos orienta, né? A gente avisar para a gente não ter a culpa de sangue, porque se eles morrerem como injusto, pelo menos foi pelo erro deles, não porque a gente não avisou. Isso mesmo. Esse aviso, conforme a irmã Jaziane comentou, né? Aqui diz que nós queremos que as pessoas saibam o que vai acontecer durante esse período de julgamento, né? A religião falsa será eliminada e depois todo o sistema mau será destruído. Então nós queremos levar essa mensagem a todas as pessoas, né? Nossos parentes, mesmo que eles não se decidam, né? Mas que eles saibam o que vai acontecer, né? Por quê? Vamos ver? Parágrafo 10. Como vimos no estudo anterior, pode ser que Jeová decida salvar algumas pessoas que só passarão a ter fé nele depois de presenciarem a destruição de Babilônia a Grande. Se esse for o caso, agora é mais importante do que nunca avisar as pessoas do que vai acontecer no futuro. Pense nisto. As pessoas só vão conseguir lembrar do que já tivermos falado para elas antes.
Talvez elas se lembrem do aviso que nós demos a elas e decidam servir a Jeová junto com a gente, antes que seja tarde demais. É igual ao que aconteceu com o carcereiro de Filipos, que começou a mostrar fé nas boas novas só depois de um grande terremoto. Talvez algumas pessoas que não escutam as boas novas hoje mudem de atitude depois da destruição de Babilônia a Grande, que vai abalar o mundo. Por que é urgente avisar as pessoas agora? Irmã Kellen? Então, pode ser que Jeová decida salvar algumas pessoas que só passarão a ter fé nele depois que presenciar a grande destruição de Babilônia. Só que nós devemos pensar que as pessoas só vão conseguir lembrar do que já tivemos falado para ela antes. Então, é muito importante nós pregarmos hoje, porque assim as pessoas vão se lembrar da nossa pregação e elas vão decidir se vão servir a Jeová ou não. Isso está de acordo com o que diz Ezequiel 33:33, né? O que nos mostra ali esse texto? Irmão Siqueira? Ezequiel 33:33 diz, né, quando tudo se cumprir, ou vai se cumprir, eles terão de saber que havia um profeta entre eles. Então isso está relacionado, né? Durante a grande tribulação, as pessoas puderam, alguém falou isso para mim, né? Alguém disse isso, alguém me ensinou e eu não dei atenção. É como o caso, citou o caso aqui do carcereiro. O carcereiro só quando viu a situação complicada ali, que ele lembrou-se. Então isso é uma coisa que também poderá acontecer. Talvez numa situação assim as pessoas mudem a sua atitude, né? E ao mudar a sua atitude, claro, Jeová irá poupá-los. Isso mesmo. Mas para que elas se lembrem, nós precisamos falar a elas, né? Precisamos avisar a elas dessas verdades que vão acontecer, né? Dessas profecias que vão se cumprir. Então esse é o segundo passo, né? A segunda maneira que nós mostramos, que nós pregamos as boas novas, né? E o terceiro motivo pelo qual nós pregamos as boas novas é amor a Jeová e seu nome. Vamos ver o parágrafo 11? O motivo mais importante de pregarmos as boas novas é o amor a Jeová e seu santo nome. A pregação é uma maneira de dar louvor. A pregação é uma maneira de louvar o Deus que amamos. Nós concordamos de todo o coração com os servos leais de Jeová que estão no céu, que dizem: digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder. Nós damos glória e honra a Jeová quando mostramos para as pessoas as provas convincentes de que Ele criou todas as coisas e de que nós existimos porque Ele nos deu a vida. E damos a Jeová nosso poder quando usamos nosso tempo, nossa energia e nossos recursos para participar do ministério, fazendo o melhor possível. Em resumo, nós amamos falar sobre o Deus que amamos. Também queremos falar sobre o nome dele e quem ele realmente é. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 14, versículo 11, 4:11, né? Apocalipse 4:11. Vamos pedir a irmã Ana Laura ler para nós? Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. Obrigado, irmã Ana Laura. Como damos a Jeová glória, honra e poder? Irmão José Roberto? Quando nós damos a Jeová a glória e a honra, quando mostramos para as pessoas as provas convincentes de que Ele nos criou. Ele nos criou e que nós existimos porque Ele nos deu a vida. Assim, damos a Jeová o nosso poder quando usamos nosso tempo para pregar a outras pessoas sobre Ele e seu nome. Assim, dando honra a Jeová, de acordo com Apocalipse 4:11. Obrigado, irmão. Irmão Gustavo?
O simples fato de estarmos aqui, de termos vida, tudo que Jeová tem feito por nós, mostra muito sobre o seu poder e sobre o seu amor por nós. Tudo que Jeová nos oferece. E o que nós podemos dar a Jeová? O nosso tempo, nossa energia, nossos recursos para participar no ministério, fazendo assim o nosso melhor. Jeová dá tanto para nós infelizmente não conseguimos devolver a Jeová tudo que Ele nos dá. Mas o pouco que nós podemos fazer, nós queremos fazer do melhor modo possível, de coração, e dedicar o máximo que nós podemos nesse trabalho tão importante. Isso mesmo. Obrigado, irmão Gustavo. Agora nós temos uma imagem aqui que nós queremos comentar, e essa imagem também ela está de acordo com esses textos, Lucas 6:33, Lucas 13:24 e Colossenses 3:23. Quem gostaria de comentar para nós uma de cada uma dessas imagens aí, o que ela nos ensina sobre esses textos? Primeiro, irmã Simone. Então, a primeira aqui, Mateus 6:33, de colocar o reino em primeiro lugar, né? Interessante que aqui, provavelmente, é no lugar onde a obra, né, precisa ser feita onde há mais necessidade, e os irmãos estão colocando o seu tempo, suas energias, seus recursos, para poder participar dessa obra especial que eles estão fazendo aqui. Isso mesmo. Quanto envolveu, né? Quanto recurso e esforço envolveu para estar ali, para ajudar aquelas pessoas, né? E a segunda imagem, a imagem de cima, o que ela nos ensina? Irmão Mateus? Então a gente vê aí que já está de noite, então a irmã provavelmente passou o dia todo no trabalho, né? Tá voltando para casa, provavelmente estressada, cansada do trabalho, mas mesmo assim ela está colocando o reino em primeiro lugar, né? Está pregando ali a oportunidade que ela tem. Isso mesmo, aproveitando toda a oportunidade, né? Muito bem. E a terceira imagem? Irmã Valesca? Nessa terceira imagem nós vemos um casal de irmãos que estão tirando férias na praia. Só que mesmo assim, mesmo eles estando numa situação tranquila, descansando, né? Digamos assim, de um período muito longo de servir a Jeová e tudo mais, eles mesmo assim estão ali ensinando as maravilhas de Jeová para um casal que estava perto, né? Não deixaram passar a oportunidade. E assim, dessa forma, eles estão dando honra e glória a Jeová. Isso mesmo. Irmão Davi? Meditando nessa terceira imagem, me fortaleceu, me fez pensar que nós não tiramos férias de falar sobre Jeová. Então, não importa a situação que nós estejamos em ocasiões de recreação, tivemos a oportunidade de falar sobre Jeová, nós queremos aproveitar. Não deixar escapar a oportunidade. Pode ser que aquele cidadão ali seja a primeira vez que ele está tendo a oportunidade de aprender sobre Jeová. E o irmão não tirou férias das atividades espirituais, aproveitou a situação para falar sobre Jeová, né? Isso eu achei interessante, que eu vou colocar em prática. Que diz Colossenses 3:3, né? Trabalhar de toda a alma, né? Então, aproveita toda oportunidade, né? Independente de onde estejamos, queremos aproveitar a oportunidade para falar sobre Jeová e sobre as boas novas. Vamos ao parágrafo 12. Nosso amor por Jeová nos faz querer santificar o seu nome. Por isso, explicamos às pessoas que tudo que Satanás falou sobre Jeová é mentira. Quando pregamos, dizemos quem Jeová realmente é a todos os que querem ouvir. Nós queremos que todos saibam que a principal qualidade de Jeová é o amor, que a maneira de ele governar é sempre justa e que seu reino, em breve, vai acabar com todo o sofrimento e trazer paz e felicidade para todos. Quando falamos a verdade sobre Jeová, santificamos o nome dele. Nós também ficamos felizes por saber que estamos fazendo aquilo que se espera das suas testemunhas. Como assim? De que maneira santificamos o nome de Jeová na pregação? Irmã Ordália? É o nosso amor a Jeová
que fala nós santificar o nome dele. Isso mesmo. Obrigado, irmã Dália. Obrigado pelo seu comentário. Irmão Enzo? E o nosso amor a Jeová nos motiva a mostrar para as pessoas que tudo que Satanás falou sobre Jeová é mentira. Isso porque nós queremos que todos saibam que a principal qualidade de Jeová é o amor. E aqui a maneira dele governar e como ele vai reinar no futuro vai beneficiar muitas pessoas. Isso mesmo. Irmão Israel? Quando nós falamos a verdade sobre Jeová, né, nós estamos santificando o nome dele. Satanás, ele espalhou a mentira e causou toda o que existe hoje de ruim, né? Então, quando nós falamos a verdade às pessoas, elas conhecem Jeová, sabem que tipo de Deus que ele é, que tipo de Deus amoroso que ele é, e que é um Deus preocupado com a nossa felicidade eterna. Então nós estamos santificando, nós nos sentimos felizes, né? Porque nós estamos fazendo aquilo que Jeová espera, né? Nós somos suas testemunhas. Então nós temos que defender Jeová. Nós estamos nessa posição. Então é nossa obrigação, como testemunhas dele, santificar o nome dele. Isso mesmo, é isso que queremos fazer, né? A humanidade hoje, ela diz que daqui a algumas décadas não vai existir mais vida na Terra, né? O ser humano vai se autodestruir. Mas o Salmo 37, 10, 11 e 29 nos ensina o quê? Que verdade que nós queremos levar às pessoas. Vamos cá? Ali o salmista destaca para nós que alguns deixarão de existir, os maus. Mas o 29 diz que nós vamos ver para sempre. Então, o conceito errôneo das pessoas já é muito bem fácil de desmascarar, no sentido de ver que a possibilidade de vida eterna é tão certa que Jeová nos dá essa esperança. Isso. Irmão Gustavo? O relato bíblico mostrado no parágrafo de Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 5, nos mostra uma mentira. Também no livro de Jó, ali foi algo que foi dito diretamente sobre Jó, mas que se estende a todos nós, que também é uma mentira da parte de Satanás. E no final, o capítulo 8, o versículo 44 de João, nos mostra que Satanás ele é o pai da mentira. Satanás ele é um mentiroso e tem tentado desencaminhar toda a humanidade. Então, quando defendemos o nome de Jeová, mostramos que Satanás é um mentiroso. Mostramos que Jeová ele vai melhorar as coisas, a situação vai ficar melhor, que nós viveremos num mundo melhor. Então, todas essas mentiras que Satanás contou e que as pessoas acreditam em algumas delas hoje, nós temos a oportunidade de mostrar que isso é mentira e que a verdade bíblica nos mostra que Jeová vai resolver as coisas. Isso mesmo. Muitas pessoas sinceras estão sendo enganadas, né? Nós queremos ajudar essas pessoas, né, a conhecer as verdades sobre nosso amoroso Criador Jeová. Por isso que Jeová nos escolheu como suas testemunhas, né? Vamos ao parágrafo 13. Jeová nos escolheu para sermos suas testemunhas. Uns anos atrás, uma carta do corpo governante dizia: a maior honra que qualquer um de nós poderia ter é ser chamado de testemunha de Jeová. Por quê? Pense no seguinte: se você tivesse que escolher alguém para servir de testemunha a seu favor num tribunal, sem dúvida você escolheria alguém de confiança, honesto e de boa reputação. Foi isso que Jeová fez. Quando Jeová nos escolheu, ele mostrou que nos conhece bem e que confia que vamos falar a outros que ele é o único Deus verdadeiro. Para nós é uma enorme honra sermos testemunhas do nosso Deus e, por isso, queremos aproveitar toda oportunidade para falar do nome de Jeová a outros e provar que todas as coisas terríveis que se falam sobre ele são mentira. Quando fazemos isso, mostramos que temos orgulho de ser testemunhas de Jeová. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías 43, 10 a 12. Isaías 43, do 10 ao 12.
Vamos pedir para o irmão Rafael ler para nós. Vocês são minhas testemunhas, diz Jeová. Sim, meu servo a quem escolhi, para que vocês me conhecessem e tenham fé em mim. E entendam que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continuou a não haver nenhum. Eu sou Jeová, e além de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei e divulguei isso quando não havia nenhum Deus estrangeiro entre vocês. Portanto, vocês são minhas testemunhas, diz Jeová, e eu sou Deus. Obrigado, irmão Rafael. Por que sermos chamados de testemunhas de Jeová é uma honra muito grande. Irmã Vanessa? Então, Jeová, a maior autoridade do universo, nos escolheu para sermos suas testemunhas. Então, não há privilégio maior que esse, né? E quando Jeová fez essa escolha, ele mostrou que nos conhece bem, que confia que vamos falar a outros que ele é o único Deus verdadeiro. Então, realmente é uma enorme honra, né? Poder falar para outros, né? Nós somos, afinal, ministros de Deus, né? Então, não devemos desprezar esse privilégio imenso e aproveitar para dar orgulho para Jeová, né? E fazer jus ao que ele escolheu, né? Nos escolheu como seus servos. Obrigado, irmã Vanessa. Irmão Tiago? Eu sempre gostei muito desse texto de Isaías, né? Quando Jeová nos chama de suas testemunhas. A gente nota o amor e o carinho que ele tem. Mas eu lembro quando eu era jovem, eu sempre me perguntava, mas eu nasci num lar cristão, meus pais já eram testemunhas de Jeová. Como assim Jeová me escolheu, né? Aí eu lembro que conversando uma vez com um instrutor meu, ele falou do exemplo de Jeremias. Que Jeremias, Jeová já viu no ventre da mãe dele a respeito dele. E até falou assim para mim, quem sabe Jeová já não estava preparando uma família para guiar você, para que você se tornasse uma testemunha de Jeová. Então o jovem que nasceu num lar cristão e que é ensinado por seus pais, deve pensar nisso também, que Jeová o escolheu, o preparou desde pequeno, para que ali se tornasse uma família de pessoas, do qual Jeová depositou a sua confiança para falar a verdade a respeito a outros. Isso mesmo. Obrigado, irmão Tiago, pelo seu comentário também. Irmão José Roberto? Interessante que o texto de Romanos também está citado aí, né? O texto de Romanos fala do 13 em diante, fala, pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, né? Agora, para invocar o nome de Jeová, para as pessoas saberem o nome de Jeová, vai ter que alguém pregar, né? E essa incumbência é nossa, né? Agora, se nós não for pregar essas pessoas, como que essas pessoas vão saber o nome de Jeová, né? Então, nós temos uma obrigação de levar a mensagem para que as pessoas possam ser salvas também, né? Porque o assunto aqui é o amor a Jeová e o amor às pessoas, né? Então, nós temos essa obrigação de levar a mensagem até as pessoas para que ela possa ser salva também, de acordo com o versículo que falou, o versículo 13. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Irmão Amauri? E é muito interessante o fato de Jeová ele confiar em nós, né? Pois somos pessoas imperfeitas, mas ele nos deu, então, esse voto de confiança. Então, durante o dia, ou durante a semana, né? Ou final de semana, sempre vai surgir oportunidades de falar sobre ele. E também de defender a verdade, né? Sempre surge alguma oportunidade de defender o nome dele. Isso mesmo. Ainda irmão Peterson? Eu acho muito interessante que no começo de Isaías 43:10, que aqui fala que Jeová nos escolheu para sermos seus servos. Ele escolheu pessoalmente. Então, por isso é muito importante nós pregarmos as boas novas e falar sobre Jeová. Pois dessa maneira, além de mostrarmos que temos amor com Jeová, dessa maneira também mostramos que temos orgulho de sermos chamados de testemunhas de Jeová. Isso mesmo. E Romanos 10:13 ao 15, o que nos fala ali sobre a importância da pregação? Irmã Natália?
versículo 13 fala que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Mas as pessoas só vão poder invocar, depositar fé nele se elas ouvirem falar. E se elas só vão poder ouvir falar se nós formos pregar. E nós somos incumbidos de fazer isso. E no final fala ainda como são lindos os pés daqueles que declaram as boas novas. Ou seja, Jeová acha linda a nossa disposição de ir pregar as boas novas para as pessoas. Isso já é uma grande honra. A gente tem a honra, além de pregar, de Jeová ter orgulho da nossa pregação e achar lindo essa nossa vontade de pregar, esse nosso desejo de fazer isso. Isso mesmo. Assim como muitos irmãos se esforçaram muito para nos ajudar no passado, né? Agora é a nossa vez, né, de nos esforçar para ajudar outras pessoas, né? Vamos continuar pregando até o fim. Parágrafo 14. Ficamos empolgados só de pensar no que vai acontecer no futuro. Com as bênçãos de Jeová, esperamos que muito mais pessoas aceitem a verdade antes de a grande tribulação começar. Mas também ficamos animados de saber que, mesmo durante a grande tribulação, o período mais difícil da humanidade, mais pessoas talvez decidam sair do mundo de Satanás e se juntar a nós em louvar a Jeová. Que eventos emocionantes nos aguardam? Bom, Lucas Rafael? Então, nós esperamos que muitas pessoas aceitem a verdade, né? E com o novo entendimento que tivemos, nós devemos ter certeza que durante a grande tribulação, muitas pessoas, vendo tudo que está acontecendo, vão abandonar o mundo de Satanás e com certeza vão se juntar a nós, testemunhas de Jeová, né, para louvar o Deus Jeová. Então, com certeza, isso vai ser muito animador para a gente ver. Muitas vezes aquela pessoa que a gente tinha dúvidas, né, será que ela ia para frente? Com certeza, às vezes, ela só precisava de um empurrãozinho, né, para conseguir se juntar a nós. Isso mesmo. Vai ser um período emocionante, né? Vai ser muito emocionante esse período, ver pessoas que talvez nós pregamos e não reagiram nem lá. Agora tomaram a decisão. Vai ser muito bom, né? Vamos ficar muito felizes. Vamos aos parágrafos 15 e 16. Enquanto isso, temos muitas coisas para fazer. Nós temos o privilégio de participar num trabalho que nunca mais se repetirá: a pregação das boas novas do reino de Deus por toda a terra. Ao mesmo tempo, temos que continuar avisando as pessoas que o fim deste mundo mau está bem perto. Quando esse tempo de julgamento chegar, elas terão que reconhecer que a mensagem que pregamos vinha de Jeová Deus. Então, o que todos nós queremos fazer? Queremos continuar pregando por amor, amor às boas novas, amor às pessoas e, acima de tudo, amor a Jeová e seu nome. Vamos continuar pregando com zelo e senso de urgência, até que Jeová diga: pronto, a pregação acabou. Obrigado, Elton, pela sua leitura. Agradecemos muito em nome da congregação. Nos ajudou muito aqui no bom entendimento desta matéria. O que queremos continuar fazendo e até quando? Irmã Ana Carolina? Queremos continuar levando as boas novas, né, às pessoas, pregar. E nós faremos isso, né, fazemos isso por amor às pessoas, acima de tudo, amor a Jeová, ao seu nome, amor às boas novas. E nós vamos fazer isso, nós vamos pregar com zelo, até o senso de urgência de Jeová diga, né, a nós: pronto, a pregação acabou. Isso mesmo. Irmã Rose? Obrigado, irmã Ana Carolina. Ezequiel 38, 23 fala que Jeová vai magnificar seu nome, as pessoas terão de saber quem é Jeová. Então, certamente, Jeová confiou a nós
a essa responsabilidade de avisar as pessoas do que vai acontecer, para quando elas virem o julgamento, o fim das religiões, eles vão saber que Jeová está agindo a favor do seu povo. E em breve virá o Armagedon. Então, eles vão ter que reconhecer a soberania de Jeová. E Jeová nos escolheu para avisar as pessoas antes que isso aconteça. Isso mesmo. Eu achei essa frase aqui muito significativa, muito interessante. Temos o privilégio de participar num trabalho que nunca mais se repetirá. O que significa para você isso? Como você se sente ao pensar nessas palavras? Irmã Delmira? Eu sinto muito feliz de participar dessa obra de pregação para o Jeová até que venha o fim. Então, sinto muito feliz com isso. Irmã Kaline? Irmã Kaline aqui na frente. Realmente é uma honra para a gente, né, poder participar nessa obra, que até mesmo os anjos gostariam, né, de fazer esse trabalho. E também ver a mudança que as pessoas fazem na vida, poder acompanhar isso de perto e saber que essa situação ela não vai se repetir mais. Exatamente. Um trabalho único, né? Nunca aconteceu e nunca acontecerá de novo. Essa é a única ocasião que essa vai acontecer, esse trabalho, e nós temos o privilégio de participar nele, né? Irmão Oswaldo? E um grande privilégio que nós temos, né, que dentro de bilhões de pessoas, Jeová nos escolheu, né? Isso é muito interessante e dá alegria para nós de saber que Jeová, ele escolheu as pessoas para fazer isso, né? E somos nós, mais de 8 milhões, né? Cada um dos aqui presentes, né? Você foi escolhido por Jeová para fazer essa obra, né? Uma obra que nunca mais se repetirá na história da humanidade. É impressionante, né? O privilégio que nós temos. Por que somos motivados a pregar por amor às boas novas? Irmão Gabriel? Porque assim, quando nós recebemos uma boa notícia e queremos compartilhar com outros, assim se dá também com as boas novas. Nós amamos o que aprendemos e também queremos transmitir a outros o que ouvimos. Isso mesmo. Por que somos motivados a pregar por amor às pessoas? Irmã Natália? Que o mundo de Satanás, ele está afundando as pessoas em problemas, né? Nós somos como um colete salva-vida para essas pessoas. As boas novas são esse colete salva-vidas que nós estamos oferecendo para as pessoas, para salvar elas, para elas não se afundarem de vez nos problemas que Satanás causa. Obrigado, irmã Natália. E por que somos motivados a pregar por amor a Jeová e seu nome? Irmã Jaziane? Então, Apocalipse 4:11, né, nos dá motivos que Jeová é digno de receber toda a glória, honra e poder. Então, a gente é motivado a ser suas testemunhas, né, defender o seu nome. Satanás, ele difamou o nome de Jeová com todas essas mentiras. E o que vem oprimindo a humanidade, então a gente tem que defender esse nome, né? Então, é isso que nos motiva a defender o nome de Jeová. Isso mesmo. E é isso que queremos continuar fazendo, né? Pregando as boas novas. Assim nós chegamos ao final desse estudo de hoje. Agradecemos aos irmãos pelos seus bons comentários, pela boa participação que tivemos, né? Esse estudo nos ensinou muito sobre a importância das boas novas. O amor nos motiva, né? Esse é o trabalho mais importante a ser realizado nesses dias que vivemos, né? E queremos aproveitar todas as oportunidades, como nós vimos aqui nesse estudo, né? Todo esse treinamento que nós recebemos, as reuniões, os congressos, as assembleias, a reunião de meio de semana, a reunião de final de semana, tudo isso só tem um objetivo, né? Pregar as boas novas, ajudarmos a nos preparar melhor para levar as boas novas às pessoas. Então, toda a organização de Jeová
ela se envolve num único propósito, que é ajudar pessoas a conhecerem a Jeová. E nós somos essas ferramentas, né, usadas por Jeová. Vamos pregar em nosso território, vamos pregar em outros territórios, vamos ajudar nossos parentes, familiares, pessoas que nós conhecemos, colegas de trabalho, de escola. De todas as formas, nós vamos tentar pelo menos deixar as verdades na mente deles, né? Se eles não se decidirem agora, talvez no período da grande tribulação, como nós aprendemos, eles possam tomar uma posição positiva a favor da verdade. E torcemos por isso, né? Torcemos muito para que nossos parentes, colegas, amigos, pessoas que nós plantamos a sementinha lá, reajam favoravelmente, nem que seja nos últimos instantes desse velho mundo, né? Vamos fazer o nosso máximo para isso. Muito bem. Agora queremos encerrar a nossa reunião, agradecer a Jeová por todo esse alimento espiritual que nós tivemos, né? Entoando um cântico de louvor a Jeová. O cântico é número 54. Cântico 54 é baseado em Isaías 30, 20 e 21. Este é o caminho. Vamos cantar todos juntos e após o cântico, nós convidamos nosso irmão Gabriel Camargo para nos representar aqui em oração.